Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, aqui estão presentes nesta nossa matriz, os que acompanham pelos meios de comunicação esta celebração. Hoje nós estamos com esta celebração encerrando o ano litúrgico, no sentido de que esta é a última semana deste ano litúrgico para a Igreja, 34ª semana do tempo comum, especialmente hoje com a celebração de Cristo Rei do Universo. Semana que vem vamos iniciar o tempo do Advento, preparação para o Natal. Nos domingos anteriores, a palavra de Deus, sobretudo o Evangelho, nos chamava a atenção para a realidade dos fins. E isso é importante porque, para entender hoje, por exemplo, esta celebração, é necessário que a gente entenda que o reino de Deus, ele não tem fim. O reino de Deus, ele é permanente. No entanto, nós temos que entender que o reino de Deus, ele tem um tempo aqui, mas que se eterniza nele mesmo. Ou seja, nós não podemos desprezar o mundo, o tempo que estamos aqui, mas nós devemos entender que o reino de Deus, ele não se faz plenamente aqui. Ele já está presente em nós, mas ele não está plenamente aqui. Por isso que o Senhor no Evangelho diz com muita propriedade: o meu reino não é daqui. E para entender isso, olhemos para o Evangelho, como o Evangelho é cheio de informações importantes. Primeira coisa, o reinado de Cristo é o reinado da verdade. O reinado de Deus é o reinado da misericórdia. Não é o reinado da falsidade, nem muito menos do mal. Por que digo isto? Porque se olharmos para o Evangelho, nós vamos perceber que é o Evangelho da condenação de Jesus. Jesus está diante de Pilatos, sendo entregue pelos judeus, pelos seus, e estes colocando-o na mão de um homem para ser condenado. Eu já disse aqui outro dia, repito,
Foi a única vez praticamente que judeus e romanos se uniram, porque os dois grupos não eram unidos. E explico: Roma invade a terra dos judeus. E quem é que vai ser feliz sendo administrado, talvez por alguém que não seja do mesmo espaço ou que venha para suprimir a realidade que já estava? Por que é que eles se uniram? É aquela história de que para fazer um mal, tem gente que se une rapidinho. Se uniram porque Jesus incomodava os judeus, os que estavam nas sinagogas. Não digo os judeus todos, mas os que estavam como aqueles mais importantes, os que diziam coisas e faziam diferentes, os mestres, os fariseus, tal. E incomodava o império, porque Cristo, ele enfrentava as questões que o império fazia e impor às pessoas. Então, para tirar Cristo de cena, se unem os das sinagogas e os do império, porque é incômodo, porque ele fala contra nós, porque ele nos ataca. Até hoje é assim que a gente parece se defender. Aquele que me incomoda deve ser excluído, tirado, afastado. E aí, naquele instante, Pilatos diz uma coisa interessante: olha, quem está te trazendo aqui são os teus. Eu não sou judeu, mas são os teus irmãos e amigos que estão te trazendo aqui. Vocês já imaginam que toda ação de infidelidade, tudo aquilo que é muito, como é que eu posso dizer, que para qualquer situação é difícil, imagine para a gente receber de quem está perto. Imagine você ser, por exemplo, você ser entregue por alguém que está com você, por alguém que você fez tudo, por alguém que você mostrou o caminho. Isso é que Jesus deve ter sentido, porque os judeus foram os primeiros aos quais Cristo foi atrás, porque era a raça eleita por Deus, os primeiros. Foi nas sinagogas que Cristo falou, que Cristo transmitiu a palavra dele e de Deus. Foi a muitos judeus que ele curou, que ele trouxe para o centro. E exatamente, não todos, mas um grupo foi o responsável para trazê-lo para ser condenado. Quando a pancada é de quem é de casa, a gente sente mais forte. Isso é certo. Quando a gente sente que alguém que estava próximo a nós não foi condizente, ou pelo menos não foi honesto, a gente sente mais, porque é do convívio. E eu digo esta realidade porque é interessante entender que Jesus dá a resposta mais certa possível. Este reino, o meu reino, não é daqui. Porque se fosse, os meus soldados iriam atacar. Mas como seria se Cristo dissesse assim: pronto, já que vocês querem guerra, Pilatos e judeus, vou mandar agora que todos os meus se revoltem contra vocês, matem vocês ou pelo menos façam alguma coisa para enfrentar. Como tem muito cristão hoje achando que o enfrentamento é a forma de realizar coisas, de enfrentar. Tem gente que usa o nome de Cristo para dizer que é normal ter uma atitude de violência, o reino não é daqui. O problema é que a gente está muito assim, caracterizado com as coisas desse tempo, e a gente quer mudar até mesmo a forma de Jesus agir. Qual foi a resposta de Jesus? Olhe, o meu reino não é daqui. Se o meu reino não é daqui, qual é a resposta que eu devo dar? É a resposta da verdade para pisar em cima da mentira. Porque muitas vezes quem usa de violência
não tem nenhuma moral, não tem nenhum conteúdo, não tem nenhuma condição de enfrentar com diálogo e vai para o enfrentamento com a força. É o reino do mundo que é assim. Veja nas casas, nas famílias, muitas vezes, infelizmente, quando a gente menos pensa, quando acaba o diálogo, quando cessa a possibilidade de conversa, vai para a gritaria, vai para a força. Infelizmente, quando o diálogo se acaba, a única coisa que basta parece ser aquilo que não deveria ser. Por isso que, enquanto os outros trouxeram a Cristo, o Rei, para ser entregue, Ele não revida, Ele não ataca, Ele dá a resposta do amor e da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Porque o enfrentamento com a força, ele estraga, ele é limitado e não traz muitas vezes a subsistência. Vou dar um exemplo do povo romano sobre o povo judeu. Nunca conquistaram o povo do judeu. À força ninguém conquista ninguém. Ninguém é conquistado à força, da imposição. Você pode até vencer, teoricamente, mas na prática você vai perder. Porque a conquista se dá de forma cotidiana, partilhada, e esse é o reino que o Senhor quer deixar para nós. Não é outro reino, é o reino do amor. Só que nós, fantasiados pelas coisas da gente, não acredita às vezes nem tanto nesse reino de Deus. Basta olhar e perguntar para o nosso coração: quem realmente tem mais vez em minha vida? É o reino de Deus ou é o reino dos homens? A quem mais sirvo? A quem mais eu corro atrás? A quem mais eu falo? De quem mais digo? De quem mais dou exemplo? Quem é o reino que realmente eu estou obedecendo? Qual o reinado que eu estou servindo? Estas realidades devem ser muito avaliadas por nós, porque muita gente hoje vai celebrar Cristo Rei, querendo colocá-lo num trono, um cetro de ouro, coroa, manto. Ele é muito mais do que isso. Isso é uma imagem humana, de colocar Deus diante da realidade dos reinados do mundo. O reino de Cristo é mais do que isso. O reino de Cristo não pode ser baseado numa imagem humana. É uma realidade de vida que a gente não pode deixar de pensar nisso. O reinado do Senhor é o reinado do amor, que não é fácil. Está aí a maior batalha. Maior batalha do que você enfrentar o outro é você aprender a amar, e eu também. A gente pode passar a vida inteira vivendo de paixões e de ideias, ou vivendo de uma proposta de amor humano que a gente acha que é o mais importante. Quantas pessoas hoje não conseguem entender o que é amor e colocam todo o amor em pessoas? Por mais que você ame a pessoa, mas na verdade o amor é muito mais do que uma pessoa. O amor é muito mais do que uma ideia. Se a gente olhar para o amor como algo maior, o amor de Deus contempla tudo. Mas como é difícil a gente entender que esse amor de Deus me atende. A gente se apega às pessoas e o amor de Deus parece que é só para pedir e receber. Quando na verdade no reino de Deus, que é o reino do amor, a maior alegria deveria ser entender que o amor de Deus me completa e o amor dos homens é consequência. Aí está a diferença. O problema é que a gente inverte. O amor dos homens, por me dar uma resposta, por mais que seja limitada, parece ser mais importante do que o amor eterno de Deus, porque Deus eu não vejo diretamente, por mais que Ele faça muito mais do que eu mereça. Digo isto para dizer da importância deste dia, desta oportunidade, deste último domingo do tempo comum, da preparação para o advento que está chegando, a manjedoura que deve ser preparada do nosso coração, para que o Senhor possa vir, morar e habitar em nossas vidas, como verdadeiramente deve ser. No reinado do Senhor, o maior trono que Ele quer estar é o meu e o seu coração.